Senhor Deus e Pai, glorificado, exaltado seja teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por este dia que o Senhor nos permitiu viver. Nós te agradecemos, Senhor, pelos cuidados que o Senhor tem tido conosco. Senhor, neste momento nós queremos te entregar, Senhor, nosso estudo das 10 mulheres da Bíblia. Senhor, nós temos aprendido muito com esse período, com as nossas orações, com os nossos estudos. Muito obrigada, Senhor, porque tenho certeza que foi o Senhor que permitiu que nós pudéssemos estar estudando um pouco mais da tua palavra e pudéssemos também, Senhor Deus, nos espelhar nessas mulheres tão sábias, tão inteligentes. Muito obrigada, Senhor, por este grupo de oração. Muito obrigada pela vida da Suzy, da Cris, da Alda, de todas as irmãs que estão sempre aqui conosco, Senhor Deus. Muito obrigada. Fica conosco, Senhor Deus, para que nós possamos sentir a tua presença, sentir um pouco mais daquilo que o Senhor quer que a gente aprenda. Obrigada, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Desculpe as irmãs que eu não lembrei o nome. Minhas irmãs queridas, nós estamos estudando sobre a mulher cananeia, né? Então, essa mulher foi uma mulher muito sábia e com uma fé, assim, muito grande. Nós vamos... E um texto que resume o estudo de hoje, o texto bíblico que resume o estudo de hoje, é Hebreus 11:6. Quero pedir para que alguém abra aí em Hebreus 11:6, fazendo um favor. Já pode abrir e ler, tá? Alguém? Eu vou ler, Suzy. Tá bom. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Amém. Então é isso. O foco central do estudo de hoje é esse texto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Deus. Gente, a Bíblia nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, nós não temos uma segurança assim material em relação à fé. Nós temos a fé. Pela fé nós cremos, pela palavra de Deus, e a fé é algo que ninguém tira de nós, como os bens materiais que vão e vêm na nossa vida. Então a fé é o firme fundamento. Se nós tivermos fé, minhas irmãs, nós vamos conquistar coisas maravilhosas na nossa vida. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vimos aqui. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, o Senhor nos recompensa. O Senhor nos recompensa quando a gente busca ele. Então, às vezes, a gente pensa assim, mas está tão complicado, está tão difícil. E, às vezes, a situação vai nos envolvendo de tal forma que a gente vai perdendo a confiança, vai perdendo a fé. Não podemos. Precisamos continuar firmes. Então, a mulher cananeia era uma mulher de muita fé. Foi uma mulher que confiou no Senhor. E então nós vemos, só para a gente recapitular aqui, né? Vou pedir para as irmãs agora participarem também. Esta mulher, ela estava em busca de qual milagre? Qual era o milagre que essa mulher estava esperando de Jesus? Alguém pode falar? A irmã
irmã Maria está aqui também, Maria Moraes. Deus abençoe, minha querida. Que bênção você aqui com a gente, viu? Alguém pode dizer o que essa mulher estava esperando de Deus, a mulher cananeia? Qual era o milagre que ela estava esperando? Que ela estava buscando? Era a cura da filha dela, né? A cura da filha dela. E o que a filha dela tinha, Renilde? Ela estava endemoniada. Estava endemoniada. Alguém já presenciou uma pessoa endemoniada? Aqui? Não? Já? Então, o demônio se manifesta na vida da pessoa quando a pessoa está com muitos pecados, muitas coisas horríveis, e então o demônio se aproxima da pessoa, se empodera da pessoa. Eu já tive essa experiência de ter o contato com uma pessoa endemoniada. Eu estava orando por essa mulher. De repente, o demônio se manifestou na vida dela. E ela começou a se debater muito, se arranhar. Foi assim, muito difícil. Esses momentos ali, sabe? Mas foi uma experiência tão forte que estávamos só eu e ela na sala. E ela não se aproximava de mim. Estava uma violência muito forte. Ela se violentando. Chegou a bater a cabeça na parede com muita força. Então, foi uma experiência que eu tive, que eu saí dali e eu fui clamando: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Até que aquela mulher foi se acalmando, eu consegui chamar o pastor para me ajudar ali, mas foi depois de um tempo que o pastor veio, então eu fiquei só eu e ela. Então, quando a gente estiver orando por alguém, a gente tem que ficar vigiando também. Então, essa mulher cananeia, ela sofria com a sua filha. Você já imaginou uma pessoa endemoniada o tempo todo? Essa mulher sofria muito com a sua filha. Então, nós podemos até recapitular aqui esse texto, né, que vai falar disso. Vai falar a história, né, da mulher cananeia, que é Mateus 15. Vamos ler lá de novo? Mateus 15. Vamos ler, Mateus 15, 21. Então, existem várias situações, né? A pessoa pode estar bem por um tempo e, de repente, por alguma situação, ser tomada pelo inimigo. Então, a gente tem que ficar o tempo todo o quê? Vigiando. Né? Eu lembro que Pedro, que era um apóstolo, ele foi tomado pelo inimigo em certa ocasião. Então, nós como cristãs, também não estamos isentas disso. Se a gente baixar a guarda, Satanás faz miséria. Por quê? Porque ele quer exatamente aquelas que são de Cristo. Porque as que não são, já são dele. Então, nós precisamos ficar firme com Deus, não dar espaço, não dar brecha para o inimigo na nossa vida. Porque, às vezes, um momento de raiva, um momento de ira na nossa vida, um momento de desespero, a gente pode dar lugar para o inimigo. Então, precisamos sempre estar
interior, para que o Senhor, para que nós possamos estar sempre cheias do Espírito Santo, porque nós mulheres, a gente é muito nervosa, né? Principalmente na fase da TPM, da menopausa, né? A gente fica com os nervos à flor da pele, não é isso? A gente fica com os nervos à flor da pele, né? Às vezes a gente quer dar um grito com o filho, as coisas não saem do jeito que a gente gostaria. Então, olha, precisamos, mulheres, ficar firmes, não deixar o inimigo nos tomar. Então, vamos ler, né? Mateus 15, 21. Quem pode ler, por favor? Vai ler o 21, o 22 e o 23, tá? Para a gente lembrar aqui. E para quem está entrando hoje, né? Quem pode ler, por favor? Pode ler? Pode. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Até 23, né? Isso. Então, essa mulher estava desesperada porque ela estava com a sua filha ali terrivelmente tomada pelo inimigo. A Bíblia não conta quais eram as atitudes dessa mulher, dessa moça, né? Ou dessa criança, também não sabemos, mas era a filha dela. Então, imagina o desespero, né? O desespero dessa mulher. E ela vai até Jesus e Jesus não lhe responde palavra, né? Nós já vimos isso aqui, como foi a atitude de Jesus, mas no final ele reconhece a atitude dela de fé. E ele responde para ela: a tua fé te salvou. Vai, a tua filha está curada. Ela está curada. E Jesus admirou a fé daquela mulher. Ele disse: mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. Então, essa mulher, ela insistiu com Deus, porque primeiro Jesus disse para ela, não disse palavra, né? E ela disse: até das migalhas que caem da mesa, Senhor, eu posso me alimentar, porque reconhecendo que o senhorio de Jesus Cristo, as irmãs podem confirmar isso aqui, lendo depois esse texto, ela insistiu, ela ficou ali, e por isso que Deus admirou. Então, nós vimos também que esse é um ponto que Deus quer trabalhar na nossa vida, a persistência. Nós precisamos persistir, não desanimar, confiar. Tem dia que a gente fica desanimada, mas o Senhor quer que nós renovemos a nossa vida. Como que a gente se renova em Deus? Como? Lendo a palavra, ouvindo hinos de louvor a Deus. Quando a gente está arrumando a casa lá, né? Coloca um hino de louvor a Deus para sua mente ficar ocupada com as coisas de Cristo, né? Então, leia a palavra, se tranca no quarto, ora a Deus, ora até Deus te responder. E Deus vai agir na sua vida. E nós não podemos desanimar. Então, nós vamos agora para o estudo desse terceiro dia, que diz que é um estudo de fé, um estudo sobre a fé, né? Está na página 163 do livro. Então, aí começa dizendo assim, ó. No relato de Marcos sobre a história, lemos que quando a mulher foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Então, você imagina, porque Jesus falou com ela, a filha dela estava na casa dela
E Jesus falou, pode ir, a tua filha está curada. E ela foi, crendo no Senhor, né? Ela foi, saiu dali e tinha certeza que a filha dela estava curada. Olha, glória a Deus, aleluia, Senhor. Gente, quantos milagres a gente pede pelos nossos filhos, né? A gente não pede por eles? Hoje de manhã, eu acordei já orando pelos meus filhos. Já orando, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, meu Pai. Eles estão na fase de jovem, juventude, né? É emprego, é faculdade. São tantas coisas que envolvem a vida deles. A gente tem que orar. Aí o Geandre acordou, eu falei, me ajuda aqui em oração, me ajuda. Ora aqui pelos nossos filhos, os motivos são esses. Fui falando para ele. Eu estou preocupada com isso, com aquilo outro. Aí ele foi falando, foi compartilhando e a gente foi orando pelos nossos filhos. Quantas vezes a gente precisa, gente, orar de joelhos pelos nossos filhos? Então, faz toda a diferença. E essa mulher aqui não desistiu, foi buscar o Senhor. Quando ela chegou lá, a filha dela já estava curada, deitada na cama. Então, lá em Marcos 7,30, vamos ler? Marcos 7,30. Mateus, Marcos, Lucas, João. É o próximo livro. Marcos 7,30. Olha, vamos ler? Quem pode ler, por favor? Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Então, nós vemos que ela recebeu a sua bênção. Ela recebeu ou não recebeu a bênção? Ela recebeu, né? Então, a gente pode orar para que Deus nos abençoe com um milagre? A gente pode, né? Às vezes a gente fica pensando, Deus não vai fazer. Se você não orar com fé, né? Aí, realmente, ele não vai fazer. Agora, se você orar com fé e persistência, ele atende a nossa oração, mulheres. Então, vamos lá. A fé da mulher cananeia em Cristo e o que ela fez para chegar até ele, tinha resultado na cura. É um padrão que vemos repetido com frequência ao longo dos evangelhos. Então, aqui, vamos começar a fazer um paralelo com outras curas que Deus realizou. Por exemplo, quando os amigos de um paralítico fazem um buraco no teto, de modo que possam descê-lo até Jesus, Cristo vê a fé daqueles que tinham, vê a fé que eles tinham e atende à necessidade deles. Então, lembra, né? Aquele paralítico, a casa estava cheia, porque Jesus estava ali rodeado de pessoas e aquele paralítico não conseguia chegar até Jesus. E aí, o que foi feito? Foi feito, aqueles homens que estavam segurando aquele paralítico fizeram um buraco no teto, né? E desceram aquele homem até Jesus. Olha a fé desses homens. E aquele paralítico foi curado. Então, quando um cego de nome Bartolomeu vai até Cristo em busca de cura, Jesus vê a sua fé e diz, vá, a sua fé o curou. E quando outra mulher simplesmente o alcança pela sua fé e lhe toca o manto, ela também é curada. Vocês lembram qual era o problema dessa mulher que tocou o manto de Jesus? Qual era o problema dela? Alguém quer falar? Alguém pode falar? Ela sofria com fluxo de sangue, com hemorragia. Isso mesmo, hemorragia. Gente, vocês pensa só,
essa mulher com hemorragia muitos anos. Muitos anos. Você sabe de uma coisa? Agora eu me lembrei. Tem uma mulher que não estava com hemorragia há muitos anos, mas estava assim por, acho que, uns 6 meses. Chegou até nós e nos testemunhou que no dia que ela foi no jejum e oração, ela foi curada da hemorragia. Não parava de descer, gente. Um testemunho vivo na nossa igreja. No dia de jejum e oração, ela foi curada. Estava meses com aquilo. Terrível. Não aguentava mais. Então, nós vamos ver aqui esses versículos que falam dessa mulher, que é Marcos 5, 27, 24 a 26. Marcos 5. Marcos 5, 24 a 26. Nós vamos ver sobre essa mulher que a gente comentou aqui, né? Vou pedir, então, para outra mulher ler. Quem está com a Bíblia aí, fácil, pode ler, por favor? Mãezinha? Posso ler, Suzy? Tá. Posso ler? Pode, mãezinha. Você pode tudo, mãezinha, tudo. Posso tudo em Jesus que me fortalece. Amém! É 24, né? 25 e 26 também. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Amém. Glória a Deus. Olha só que testemunho de fé, gente. Amém. Amém. Como é bom ler a palavra de Deus, nos renova. Nos Amém. renova, não é isso? Amém. Renova a nossa fé, gente. Então, olha só. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Isso mesmo. Então, ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos e gastou tudo o que tinha. Em vez de melhorar, piorava. 12 anos. Então, o livro aqui nos diz um transtorno menstrual crônico, um fluxo permanente de sangue. Naquela época não tinha médico, como a gente tem hoje. Né? Não tinha tratamento. E mesmo hoje, com alguns tratamentos, tantas coisas a gente não consegue cura, né? Como o Covid. A gente tem sofrido, tem pessoas ainda contraindo vírus. Mas então, uma enfermidade que seria difícil para qualquer mulher em qualquer época, essa mulher tinha, né? Uma judia, porém, nada podia ser pior. Então, aí o livro aqui diz sobre as partes da vida dela que ela sofria, né? Sexualmente, ela não podia tocar no marido. Imagina, 12 anos sem relacionamento sexual. Que a mulher que tinha menstruação, o fluxo de menstruação, era considerada imunda, né? Impura. Ficava separada das pessoas, não podia tocar em nada porque era impuro. Era considerada impura. Então, naquela época não tinha higiene, não tinha absorvente como a gente tem hoje, né? Não tinha. Então, a água era escassa também.
Maternalmente, ela não podia ter filhos. Domesticamente, tudo que ela tocava era considerado impuro, sujo. Não podia lavar louça ou varrer o chão. Espiritualmente, não tinha permissão para entrar no templo. Imagina, não podia entrar na igreja. Ela estava fisicamente exaurida e socialmente marginalizada. Era um desespero, gente. Era um desespero pela cura, né? Buscou ajuda sob cuidado de vários médicos naquela época. Então, era terrível. Ela gastou tudo que tinha, né? No versículo 26 diz: e somar estresse financeiro a um desgaste físico aumenta muito o sofrimento. Um amigo que estava lutando contra o câncer me contou que a perseguição dos credores, exigindo pagamento pelo tratamento médico em curso, era algo tão devastador quanto a dor em si. Então, realmente, né, o valor dos tratamentos, um plano de saúde não é fácil de se adquirir, né, nos dias de hoje. Então, a despeito de todos os esforços da mulher, em vez de melhorar, ela estava piorando. E diariamente ela acordava num corpo que qualquer um rejeitaria. Estava se encaminhando para a última oração e no dia em que a encontramos, ela está a ponto de fazê-la. Então, imagina a fé dessa mulher, porque assim, quem disse para ela que apenas tocar no manto de Jesus, ela seria curada? Ninguém disse. Mas a fé dela era tanta que, como ela não conseguia chegar lá e nem falar com Jesus, então ela pensou, apenas se eu tocar, eu vou ser curada. Apenas se eu tocar. Então, hoje em dia, nós podemos também exercer a nossa fé dessa forma. Eu vou entrar com confiança no trono da graça. Eu vou entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, e vou ficar atenta. Eu vou no culto na casa de Deus, e eu vou ficar atenta a tudo que acontece no culto. Vou pedir para Deus que fale comigo. Então, irmãs, a gente tem que ir para o culto com esse sentimento. Deus, fala comigo. Senhor, eu estou aqui na tua presença, Pai. É um louvor, é uma oração, é a palavra de Deus dita ali pelo pastor. Então, a gente tem que ficar ali, ó, em oração. Às vezes a gente pensa, não vou no culto, não. Tem tanta coisa para fazer, vou lavar roupa, sabe? Aconteceu isso. Aconteceu isso. Ontem nós fomos para o culto. Nós chegamos lá no culto. Não foi aqui na nossa igreja, não. Chegamos lá no culto. Estava o marido sozinho lá na igreja. Aí o pastor já foi, cadê sua esposa, sua filha, né? Não estão, pastor. O pastor, falta uns minutinhos para o culto começar, eu vou lá. Nós vamos lá. Vamos lá, Suzy, vamos lá. Chegamos lá, a senhora estava lavando roupa, pertinho da igreja. O pastor, vamos para a igreja, insistimos com ela, né? Deixa a máquina aí, lava. A máquina lava. Quando a senhora chegar, já está pronto. Né? E ela ficou animada ali com a nossa presença. Mas, enfim, ela não foi. Mas eu penso assim, que nós precisamos dar valor para as coisas que têm valor. Nós precisamos dar valor para as coisas que têm valor. As coisas que têm valor. A presença de Deus. E como que nós vamos ensinar nossos filhos se a gente não vai? Como que nós vamos ensinar os nossos filhos? Eles veem o que a gente faz, gente. Então, às vezes, nessa pandemia aí, que tudo tá esquisito, né?
A ida, sair de casa, se tornou uma dificuldade. Mas não, a gente tem que mudar isso. Não, vamos lá sim. Né? Vamos lá buscar Deus. Então, nós vemos. É mesmo. Precisamos, gente, estar sensíveis à palavra do Senhor. Sensíveis. Porque Deus fala com a gente, sabe? Às vezes a gente está lá no culto pensando, vendo o que Deus está nos dizendo. Deus fala assim para a gente, faz assim. Faz desse jeito. Entrega o currículo para tal pessoa. Fala isso para o seu filho. Ora com ele. Gente, existe cura quando estamos na presença de Deus e quando oramos. Se a gente não ora e não busca, a gente não recebe orientação de Deus, sensibilidade do Espírito Santo. Sabe? Sensibilidade do Espírito Santo. Meu Deus. Eu vou falar isso agora. Eu vou fazer isso agora. Meu marido está nervoso, eu vou fazer isso. Vou fazer aqui uma janta, vou apaziguar a situação, né? No sábado, eu estava muito cansada, porque a gente veio aqui para o Sebrae, eu levei meu filho de manhã bem cedo, acordamos cedo, semana inteira acordando cedo, sábado também foi difícil, né? Acordamos cedo, fui levar o mais velho para fazer um exame, e aí já vim para a igreja, para o Sebrae, o curso do Sebrae que teve aqui. Ajudei a organizar o cafezinho ali para o pessoal, né? Então, estava bem cansada. Saímos da igreja quase 1h da tarde. Cheguei em casa, Senhor. E agora, o que fazer com 3 homens famintos? 3 homens famintos. Eu tenho que dar conta. Foram lá, compraram uma mistura para fazer. E eu tinha que fazer ainda. Falei, Senhor, me dá força, me dá graça. Irmãs, mas eu sei que foi um almoço maravilhoso. A gente, todo mundo na cozinha, todo mundo, um ajudando uma coisa, outro ajudando o outro. Eu falei, oh, glória a Deus. É isso, meu pai. Agora, se eu ficasse nervosa, eu tô cansada, não quero saber. Compra pão lá e come. Gente, a gente tem que ter sabedoria. E Deus me deu nessa hora. Ô, Pai, me ajuda. Fiquei em oração, né? Porque Deus nos dá. E aí fica tudo bem. Mas a gente precisa estar sensível à presença de Deus, né? Para a gente unir a nossa família. Então, essa mulher, ela não tinha isso. Essa mulher não tinha isso. Filhos, o marido, vida sexual. Mas ela confiou no Senhor. E foi curada. Então, nós precisamos agradecer pelas coisas que a gente tem. E fazer com carinho, com amor, pelos nossos filhos, pelo marido. É mesmo. Então, de que modo nós vamos ler agora Marcos 5? Será que nós já lemos? Já lemos. De que modo essa mulher lembra a mulher cananeia? O que vocês pensam, assim? De que modo essa mulher lembra a mulher cananeia? Então, agora nós estamos falando da mulher do fluxo de sangue. E a mulher cananeia era a mãe da menina endemoniada, né? Então, o livro aqui está fazendo um paralelo a essas duas mulheres de fé. Mulheres igual a gente, né? Cheias de fé. Então, de que modo nós podemos pensar que as duas deram tudo o que tinham. Elas deram o coração delas para Jesus. Elas confiaram de toda forma em Jesus. Essa é um modo que elas se parecem, né? Na fé. E então
Nós vamos ler agora Levíticos 15, 25 e 27. Então, nós vamos ver aqui quais eram algumas das regulamentações da lei judaica que essa mulher tinha que enfrentar todo dia. Nós já vimos aqui alguma coisa, mas vamos ler de novo. Levíticos. É bênção a palavra de Deus, nos renova a cada dia. Quem pode ler? Levíticos 15, 25 a 27. Vamos? Pronto, vou ler. Pode ler. 25 a 27, né? 15. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue durante muitos dias fora do tempo de sua menstruação, ou se tiver fluxo de sangue por mais tempo além de sua menstruação, então, durante todos os dias do fluxo de sua imundícia, será como nos dias de sua menstruação, imunda será. Toda cama sobre que ela se deitar durante todos os dias de seu fluxo será como a cama de sua menstruação. E todo o objeto sobre que se sentar será imundo, de acordo com a imundícia de sua menstruação. Então, era isso, né? Ela ficava isolada, considerada ali impura, a cama era impura, tudo era impuro. Não podia viver em sociedade. E se imagina essa mulher, 12 anos, vivendo sozinha. Misericórdia, gente. Misericórdia. Então, a pergunta 3, a mulher era considerada impura em termos cerimoniais e assim tinha responsabilidade legal de evitar o toque humano. Então, ela já tinha que se afastar. Não eram os outros que tinham que se afastar dela, era ela mesma, né? Então, imagina a vida emocional e espiritual dessa mulher, fragilizada. Ela não podia estar na igreja. Como que ela exercia a fé dela? Era a única fé verdadeira e genuína, né? Então, aqui tem uma outra pergunta. Qual foi a ocasião de sua vida em que se sentiu como se tivesse gasto tudo que tinha, como uma mulher com hemorragia contínua? Como descreveria sua fé nessa época? Você já viveu um momento assim? Um momento duro, muito difícil? Muito difícil? Eu me lembro de um momento muito difícil que nós vivemos. Fizemos um jejum, um último jejum que o meu pai estava vivo ainda. E nós fizemos aquele jejum e aquele jejum marcou nossa vida, né, mãe? Que aquele jejum libertou meu pai. Foi um jejum que ele pegou na nossa mão, assim, ele esteve com a gente. Então, esse foi um momento, assim, de fé que eu me lembro na minha adolescência, né? Mas tem vários outros, assim. Então, lembra aí um momento que você teve fé, que você buscou a Deus e Deus agiu. É isso que nós devemos pensar, porque a Bíblia diz que nós devemos pensar em tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Se algum louvor e se alguma virtude, nisso pensai nas coisas que são do alto. Então, nós devemos lembrar dessas coisas, sabe? Dessas coisas maravilhosas que Deus já fez na nossa vida. Então, uma definição de fé. A definição de fé dessa mulher é que, se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada, pensava ela. Decisão arriscada.
para tocar em Jesus, teria que tocar nas pessoas. Porque a multidão estava ali, apertando Jesus. Se apenas uma delas a conhecesse, a reconhecesse, ela estaria aniquilada dali, né? Mas, novamente, que escolha ela tem? Não tem dinheiro, poder, amigos e não tem soluções. Tudo que tem é uma louca intuição de que Cristo pode ajudá-la e uma enorme esperança que ele o faça. Talvez seja tudo que você tem. Uma intuição e uma enorme esperança. É a fé. Não tem nada para dar, mas você sofre. E tudo que tem a oferecer a ele é o seu sofrimento. Então, às vezes, a gente pensa assim, estou sofrendo tanto, não quero, Deus não dá, é melhor eu ficar aqui sofrendo sozinha. Mas não, ofereça o seu sofrimento para Deus. Fala, Senhor, eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando. Não estou aguentando essa dor que está me corrompendo aqui por dentro. Entrega para Ele. A Bíblia diz assim que o fardo de Jesus é leve, suave. Às vezes a gente fica pesado com aquilo, com aquele problema sério, carregando no ombro. Aquilo pesado, tornando a gente angustiada, triste, nervosa, cabisbaixa, uma pessoa sem vida. Mas o que Jesus quer é que nós entreguemos a Ele a nossa vida, a nossa esperança, o nosso problema. Senhor, é esse aqui o meu problema. Olha o tamanho do meu problema, Senhor. Mas aí, quando você olha para Deus, você fala assim, esse problema não é nada para Deus. Esse problema aqui não é nada para o Senhor. Entrega, respira aliviado. Confia no Senhor. Então, ela confiou. Ela era uma mulher rejeitada e envergonhada. Mas ela se apegou à fé em Jesus, a fé que Jesus podia fazer. Então, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Como nós vemos, né? Em Hebreus 11:6, que nós já lemos, sem fé é impossível agradar a Deus. Se a mulher que se esvaía em sangue se concentrasse apenas no que tinha a oferecer, ela jamais teria tocado em Jesus, porque ela não tinha nada para oferecer. Então, às vezes, a gente pensa assim, eu vou esperar estar bem para estar na casa de Deus. Hoje eu não estou bem, eu não vou. Eu não vou estar na presença de Deus. Não, a gente tem que ir, sim, entregar para Deus. Costuma se concentrar mais no que tem a oferecer a Deus do que naquilo que o Senhor tem a oferecer a você? Se for o caso, como essa atitude mental o mantém longe de Jesus? Então, aqui é uma pergunta importante, né? Às vezes a gente pensa só no que a gente tem para oferecer e a gente não tem nada para oferecer. Então, a gente vai estar sempre longe de Deus, se a gente ficar pensando dessa forma. Eu vou esperar acontecer tal coisa para eu ir na presença de Deus. Eu vou esperar, vou mudar primeiro, né? Mas Deus fala assim, vem assim mesmo, do jeito que você está. Vem assim mesmo, que sou eu que vou fazer um milagre na sua vida, não é você mesma, não. Então, nós mulheres, às vezes a gente é muito assim, né? Eu vou fazer, vou acontecer, vou mudar, mas aí, é Deus que quer fazer essa mudança em nós. Então, diz assim, às vezes, ao nos compararmos aos outros, nós os vemos como puros, limpos, em forma, em sua fé, enquanto nós estamos bem abaixo disso. Às vezes a gente se compara com as outras pessoas. Mas tal pessoa tem fé. Tal pessoa, olha só como ela é. Eu não sou assim, né? No entanto, como a comparação da nossa fé com a dos outros, dessa forma, pode bloquear nossa visão da verdade. A gente não pode se comparar às pessoas. A gente tem que olhar para Cristo. Porque as pessoas são falhas, como nós.
né? São falhas. Ai, não me cumprimentou, não vou mais para a igreja. Ah, não me convidou para fazer tal coisa, não vou. Não vou buscar mais a Deus. Ah, não acredito mais. Gente, olha, perigoso isso. Muito perigoso. Nós morrermos na fé por conta disso. Como é libertador saber que Deus... Sim, tá bom, eu tô vendo aqui. O Google me avisou também. Me avisou aqui, ó. Tá? Então, ó, como é libertador saber que Deus age com base na abundância de seu poder e não na grande quantidade da nossa fé. É o poder de Deus, gente. Ele pede apenas uma fé do tamanho de uma semente de mostarda. Então, o poder é dele. A nossa fé, ele já sabe que é pequena. Mas a gente precisa de pelo menos um grãozinho de mostarda. Eu já tive a oportunidade de ver um grãozinho de mostarda, que é muito pequenininho. Então, aquele que escreveu o livro de Hebreus nos conta que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele faz todo o trabalho. Quando fabricamos a resposta de Deus sobre nossa fé, nossa retidão, nosso nível de espiritualidade, perdemos de vista o evangelho. Então, quando a gente foca em nós, eu sou espiritual, eu sou reta diante de Deus, o meu nível espiritual. Não é isso. É o nível espiritual de Deus. Ele que nos ajuda. Então, se a gente olhar para nós mesmas, a gente ficar pensando no que somos, não vai adiantar. A gente tem que ver quem Deus é, né? A verdade é que se trata apenas de uma graça, da graça abundante de Deus. E nossa única tarefa é acreditar que Ele é bom e que está certo. Ele está certo, gente. A gente precisa buscar Ele. Pontos para lembrar, para a gente finalizar aqui. Nada temos a oferecer a Jesus a não ser as nossas necessidades e a fé que nele depositamos. Amém. Fé não é a crença de que Deus fará o que desejamos, mas que ele fará o certo. Amém, Senhor. O Senhor age por meio da abundância de seu poder e não da abundância da nossa fé. Então, todo o poder é dele. E a oração do dia. Senhor, por mais que estejamos em frangalhos, por mais machucadas que nos sintamos, ou por menor que seja a nossa fé, ajuda-nos a nunca termos medo de nos aproximarmos do teu trono. Nada pode nos afastar do trono de Deus. Tua graça é maior que a nossa fraqueza. Olha isso! Escreve isso! Tua graça é maior que a minha fraqueza. Tua graça é maior que a minha fraqueza. Fica repetindo isso o dia inteiro. Amém, Senhor. Que a tua cura advém da tua bondade e não da nossa. Que hoje cresça a nossa confiança em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, minhas irmãs. Vamos seguir firme na presença de Deus. Mais uma semana na presença do Senhor. Amém. Que o Senhor nos fortaleça e nos ajude no meio de tantas lutas, né, que a gente vive. Mas olha, a tua graça é maior que a minha fraqueza, certo? A tua graça é maior que a minha fraqueza. Isso, vamos repetir? A tua graça é maior que a minha fraqueza. que a minha fraqueza. Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém. Boa noite, mulheres maravilhosas do Senhor. Oi. Boa Lindas noite. mulheres. Nós temos tudo o que nós precisamos. Lembra disso? Amém. Quando você pensar em reclamar, lembra da mulher do fluxo de sangue. Amém. Amém. Não vai reclamar de mais nada. Um beijo. Oi. Beijo, boa noite. Tchau, irmãs. Boa noite. Semana Boa abençoada. noite, meninas. Amém. Boa noite, Odete, Terezinha, Suzy, Boa noite. Beth, Tudo. Renilde. Oi. Glória a Tudo. Deus. Sim, Boa amor. noite, irmã. Eu preciso falar com Irene. você, mocinha. Tá sumida. Fica com Deus. Ah, vamos falar. Vamos falar. Tchau. Me liga aqui no meu WhatsApp. Eu preciso lhe dar uma notícia. Ô, Glória. É boa. Oh, aleluia, meu Deus. É o que tava, só para dar uma pitadinha, o que estava negativo, eu falei que vai ficar positivo, e ficou positivo. Amém. Ô, Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sei o que é, mas está ótimo. Eu estava orando, Sim, já é bênção. estão ouvindo, né? A conta estava negativa, aí eu falei, eu creio que Deus vai fazer positiva. Quando eu olhei meu saldo, não acreditei a quantidade. Falei, Glória. Deus vai virar positivo. O que é negativo vai virar positivo. Amém. Amém. Me Eu liga vou aqui, ligar para tá? você, tá? Me liga Vou no meu ligar pra zap. Um beijo, Tá. mulheres. Tchau. Ô, Beijo. Tchau, tchau. beijo, tchau. Tchau, irmã Odete. Tchau. Fica Tchau. com Deus. Vai na paz do Senhor. Tchau, Beth, Cris. Tchau, tchau, Aldinha. Amém.